A minha vocação sacerdotal, eu digo que ela nasceu dentro da comunidade. Eu era criança e um colega de escola me fez um convite para que eu frequentasse a catequese. E esse convite de frequentar a catequese foi a porta de entrada para tudo aquilo que eu vivi na igreja e vivo até hoje. Ao entrar na catequese, eu descobri o que era a igreja. Então, da catequese, eu tive a oportunidade de me tornar coroinha. Tornando-me coroinha, eu tive a possibilidade de viver mais intensamente a vida da igreja, frequentando sempre as celebrações dominicais, mas eu gostava tanto de servir que se deixasse eu ia na missa quase todos os dias. E a partir disso, eu fui cada vez mais me aprofundando nas coisas da igreja. Participei da oficina de oração em vida, participei do coral das crianças. E dentro dessa vivência, quando criança, da vida da igreja, uma coisa que marcou muito foi a presença dos seminaristas que todo final de semana vinham até a cidade de Perdizes fazer trabalhos pastorais. E a presença desses seminaristas que vinham do seminário de Patos, para nos ajudar, para nos dar formação, para partilhar, para ajudar nas diversas pastorais da nossa paróquia, foi um grande despertar para a vocação, pois a gente tinha muita convivência com eles e aos poucos foi sempre aquele desejo crescendo, ficando mais ardente. Quando eu entrei na juventude, eu tive a graça, além de frequentar o grupo de jovens, eu também fiz o CAGE, que era um movimento promovido pela Pastoral Vocacional, que significava Crescendo Acompanhado de Jesus. E esse CAGE falava muito sobre a vocação. Eram 3 encontros anuais. E depois de participar do CAGE, em um determinado momento a Pastoral Vocacional fez a proposta, me chamou para poder dar um passo a mais no discernimento da vocação, que era frequentar o primeiro encontro vocacional que ia acontecer em Patos de Minas, no seminário. E eu fui. Participei do encontro vocacional, o padre Geraldinho, que era o pároco da nossa paróquia na época, incentivou para participar desse encontro, nos levou no seminário para fazer esse encontro, e esse encontro foi determinante. Foi onde que eu tive a confirmação, não, é isso que Deus me chama, é isso que Deus quer de mim. E pessoalmente, eu sempre tive uma grande interrogação na minha vida. Sempre foi muito forte que eu tinha um desejo. Eu queria ser uma pessoa que fizesse a diferença no mundo. E fazer o discernimento vocacional me permitiu a confirmação dessa resposta. Deus quer que eu seja diferença no mundo sendo padre. Então esse processo de discernimento na minha comunidade, lá na Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Perdizes, permitiu encontrar com Deus e encontrar com essa resposta pessoal, vocacional que eu carregava dentro de mim. Depois de todo esse processo de discernimento, a gente é aceito no seminário. E eu fiquei 10 anos no seminário. É um processo formativo longo e intenso, porém extremamente importante. Fiquei 3 anos no seminário menor, em Patrocínio, seminário menor Monsenhor José Tolentino de Araújo, e é onde eu tive a oportunidade de terminar o meu ensino médio e também começar a formação sacerdotal. Entrei com 14 anos no seminário e lembro o quão imaturo eu era praticamente uma criança virando adolescente. E viver esses 3 anos no seminário menor foram fundamentais, pois foi nesses 3 anos que eu pude amadurecer para as coisas da igreja. Eu lembro que quando eu entrei no seminário, eu tinha levado só uma Bíblia. Eu não sabia o que era catecismo da Igreja Católica, eu só sabia o que era a Bíblia, a missa e o terço. Então entrar no seminário permitiu eu conhecer toda a igreja, ver a beleza da igreja. E isso eu digo que foi o mais fundamental para a minha paixão pela vocação, pelo meu discernimento em querer ser padre. E depois de passar pelo seminário menor, a gente é enviado para o seminário maior, onde a gente realiza os estudos necessários
para poder ser padre, né? Foram 7 anos de preparação, de estudos intensos, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e cada ano que se passava, uma coisa que me marca muito é o desejo pelo estudo. E cada ano que foi passando, aquele desejo de estudar mais, de entender mais a filosofia, a teologia, foi despertando no meu coração e vendo a importância de um padre que saiba a doutrina da igreja, que saiba a teologia, que saiba a filosofia, para poder melhor ajudar as pessoas. E junto desse processo dos estudos, porque a formação não é só estudo, a formação é estudo, é a convivência com os irmãos, a vida comunitária, porque o padre, ele é líder de comunidade, mas ele também é chamado a formar comunidade. Então, ao longo dos 10 anos, uma coisa muito forte na nossa vida de formação é a vida em comunidade. E também a dimensão espiritual e a dimensão pastoral. Ao longo dos 10 anos de seminário, a gente tinha a graça de ter a Santa Missa todos os dias, a oração do terço, a adoração ao Santíssimo, a liturgia das horas. E cada momento deste oração, ele é fundamental para poder que o nosso coração de jovem, nosso coração de homem, nosso coração de cristão, seja modelado para se tornar um coração de pastor. Porque a grande importância da formação é modelar o discípulo para que esse discípulo seja pastor de ovelhas, pastor de almas. E dentro dessa etapa do processo formativo, a vida pastoral, onde nós temos a oportunidade de viver junto com o povo de Deus. Um padre só descobre se quer ser padre se no meio do povo seu coração bate mais forte. E foi ao longo desses 10 anos, convivendo com as pessoas, nas diversas comunidades que eu tive a oportunidade de passar, que eu fui confirmando esse chamado. Cada vez que eu estava no meio do povo, o coração batia mais forte e aquele desejo de ser, para o povo, um presbítero, um sacerdote, foi aumentando e confirmando o chamado de Deus. Como eu senti o desejo de ser padre desde pequeno, eu não posso deixar de falar que o grande padre que catalisou a minha vontade de ser padre foi o padre Marcelo Rossi. Eu sempre tive vontade de ser um padre cantor, embora hoje eu saiba que não é minha vocação cantar, porque eu canto horrivelmente. Mas todos os domingos passava a missa do padre Marcelo na TV Globo. E lá em casa, no quarto meu e do meu irmão, nós tínhamos uma televisão de tubo e todo domingo de manhã eu assistia a missa do padre Marcelo Rossi. Então, assim, a figura do padre Marcelo Rossi, ela foi fundamental na minha vocação. Eu sempre tive o desejo de ser padre, queria ser um padre igual o padre Marcelo Rossi. Mas além disso, ao longo desse tempo, Deus me deu a graça de conhecer sacerdotes muito próximos. O padre Geraldo Magela, que me enviou para o seminário, os padres que me acompanharam na formação sacerdotal, padre Ivan, padre Antônio Carlos, padre Irã, todos esses sacerdotes com muita perspicácia, com uma capacidade tremenda de formar corações, me ajudaram nesse processo. Então essas figuras sou extremamente grato. Mas também os meus amigos e colegas de turma que eu convivi, que se tornaram padre antes de mim e que ao longo da caminhada foram colegas e depois que terminaram o seu processo formativo, se tornaram sacerdotes, foram muito importantes para a minha vocação. Esses sacerdotes, eles tinham a capacidade de mostrar os dois lados, o lado do processo formativo, mas também o depois do processo formativo. Então todos esses sacerdotes, e aqui de forma especial também, eu quero lembrar todos os sacerdotes da Diocese de Patos de Minas. A nossa diocese é agraciada com uma dádiva muito grande. Os padres da nossa diocese sabem da importância das vocações. Então todos os sacerdotes da diocese cuidam muito bem do seminário. E esse cuidado, ele é fundamental para que a vocação de tantos jovens como eu possa crescer, amadurecer e um dia esses padres que cuidam da nossa vocação se tornam irmãos no mesmo presbitério, pois agora teria a graça de ser padre junto com esses padres.
Então, é uma diversidade de homens de Deus que foram esperança na minha vida e que hoje me permitem também ser com eles esperança na vida dos outros. Eu escolhi como lema sacerdotal um versículo da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. É preciso dar razão da nossa esperança. E esse lema me toca muito porque o padre, ele é chamado para ser o homem da esperança num mundo de tanta guerra, de tanta destruição, de tanta violência, de tanta injustiça, de tanta corrupção. A Igreja de Cristo é chamada a ser luz e esperança para esse mundo. Então, eu digo aos jovens que têm vontade de fazer um discernimento, que têm vontade de dar uma resposta a Deus, que rezem e peçam a Deus dar a graça deles, primeiro, encontrar com essa esperança que é Cristo, mas que eles possam ser testemunhas dessa esperança, pois o mundo, mais do que nunca, precisa de cooperadores da obra de Deus, cooperadores do reino de Deus. Então, para você que está fazendo esse discernimento, coloque a sua confiança nas mãos de Deus, abandone-se nas mãos de Deus e tenha certeza, esse é um testemunho pessoal que eu posso deixar para você, jovem. Você não vai se arrepender de colocar tudo nas mãos de Deus.